Olá, ser humano! Eu sou o Ciro Belo e além de explicar os 3 exercícios que mais destroem o teu joelho, vou fazer também um mega treinão de costas e mais alguma coisa, que eu, quando lembrar, eu digo. Então, antes de mais nada, primeiro já curte logo esse vídeo, por favor, me ajuda! Me ajuda! Curte esse vídeo, não custa nada e chega junto que vamos começar mais um... Começar com treinão de costas, aquecimento específico, fazer uma barra fixa. Eu falo barra fixa mais por costume, mas o correto é argolas olímpicas, né? A barra fixa é uma barra que é fixa. Só que por alguma razão a gente em português, né, chamou exercício só de barra, né? Em inglês é chin-up, né, que é queixo acima, ou pull-up, puxar pra cima, né? A chin-up geralmente é com essa pegada aqui, chin-up, e a pull-up. E a barra fixa, né, que é a pull-up bar. Engraçado, né? Curiosidade do dia. Tem gente que chama de flexão de cotovelo. Mas flexão de cotovelo, eu só tô dizendo que meu cotovelo tá flexionando. Pode ser uma rosca bíceps, pode ser um puxador alto, pode ser tanta coisa. Aí é inespecífico. Enfim, argolas. Uma. Descansar e fazer 3. Tá saindo um artigo científico, vai estar saindo esses dias, do Brad Schoenfeld, que ele se questiona a necessidade de aquecer ou não o músculo. Ele fala que se você vai trabalhar com muitas repetições, talvez as primeiras repetições já cumpram o papel de aquecimento. Você tá fazendo ali, vou fazer 15, então as 5 primeiras vão lubrificar as articulações, vão aumentar o fluxo sanguíneo naquela musculatura, vão me ativar para eu conseguir fazer as 10 finais. Só que se você vai trabalhar com muito peso, né, com poucas repetições, o ideal é que você não vai ter repetições prévias para aquecer o teu músculo. Então a gente quebra isso em pequenos sets de aquecimento específico. Que é isso que... Olha, caiu um negócio. Caiu o magnésio. E é isso que eu faço na maioria dos meus treinos. Eu sempre faço um aquecimento específico, ou com menos repetição, ou com menos carga, ou... enfim. Eu crio um senso de progressão que eu começo mais leve e vou dificultando para chegar no set principal, que é o set, né, que é o main set, que é o set que eu vou macetar o músculo. 3. Respira, fazer uma coisa que a maioria das pessoas não fazem, se hidratar. Assim que a gente terminar esse bloco de argolas, eu fiz aqui um monte de cálculo matemático para explicar 3 exercícios que vão destruir o teu joelho. Então espera só um pouquinho que já chega nisso. E assim, estão em todas as academias, a maioria dos professores nem sabe que faz mal, então ele passa para os alunos, você possivelmente faz, o teu personal te passa esse exercício e você vai estar lascando o seu joelho. Culpa da incompetência alheia, mas hoje eu vou te libertar disso, vou mostrar aqui, você vai ver. 5. Boa. No curso, a maioria dos profissionais não tem a instrução necessária para ser minimamente qualificado. Então eles terminam a faculdade sem saber nada e aí tem que buscar informação por conta própria. E aí buscam de fontes não confiáveis, buscam de atleta de fisiculturismo, que só tem um shape incrível por causa das drogas que usam e não por causa do conhecimento que tem. Então vão perpetuando mitos, perpetuando coisas que o Arnold disse nos anos 70, perpetuando inverdades, coisas ineficientes, ineficazes e perigosas e lesivas, que só estão aí ainda sendo faladas porque tem gente desqualificada repetindo esse discurso de papagaio, sem parar para pensar, para analisar, para estudar, para criar vergonha na cara, fazer uns rabisquinhos no caderno. É chato, é difícil. Você descobre que quanto mais você estuda, menos você sabe. Às vezes eu fico muito nervoso e ansioso de estar aqui falando, porque eu sinto que eu não sei de nada, que eu sou um merda, que eu sou extremamente desqualificado. E tudo que eu estudei, eu ainda não sei de tudo. Eu fico, caramba, é tanta coisa que eu não sei. Eu fico, é tão pouco tempo, né, pra ver todas essas coisas, mas eu tento ir. E no pouquinho que eu vejo, no pouquinho que eu sei que são de fontes confiáveis, que é baseado em ciência, opinião de doutores, aulas de mestres, e eu vejo que isso, o pouquinho que eu sei que é consolidado, não é posto em prática. É ignorado, ou então é desconhecido da maioria dos profissionais, e o pessoal vai fazendo coisas perigosas. É muito triste, sabe? Me dói muito. Por um lado eu fico com muita síndrome de impostor, pensando, o que eu tô fazendo aqui? Por outro eu fico, sei lá, no meu degrauzinho de superioridade, olhando assim, é sério que tu tá fazendo isso? Enfim, humildade sempre, né? A gente tem que ser humilde e arrogante na dose certa. Sempre é importante ter equilíbrio. Bora lá fazer o máximo que eu conseguir de barra fixa. Se eu conseguir tirar a blusa sem quebrar o fone. Fazer o máximo que eu conseguir de barra fixa com 2 hash pause. Assim que eu encontrar uma música massa. Se eu conheço meu corpo, eu vou conseguir fazer 10 hash pause, 2 hash pause e 1. Mas eu quero mais.
falta 10 segundos. Alexa, tá em 10 segundos. Ai, meu Deus, tic-tac aqui. Já foi. Segura da cidade. 20 segundos. Ai, te amei, tô bem não. Logo no primeiro. Mas não tem essa não. Intensidade alta sempre. Play hard ou go home. Agora que eu tô com um pouquinho de fôlego, eu trouxe aqui meu arrombadinho. Tirei os braços deles pra poder facilitar a explicação. E o primeiro exercício que destrói o teu joelho é o agachamento no hack. O hack machine. Essa máquina aqui é uma máquina que deveria ser proibida de existir. Qualquer pessoa com o mínimo de noção de biodinâmica tacaria fogo nessa máquina que tem na sua academia. Nem venderia, porque se eu vender, outra pessoa vai usar e outra pessoa vai ficar machucando pessoas inocentes. Se eu tenho uma máquina dessa, eu tenho obrigação moral de destruir ela para que nenhum outro ser humano faça. Eu vou explicar o porquê. Quando a gente agacha bonitinho aqui, ó, com a barra nas costas, o nosso torso vem para frente. E aí o peso da barra vai puxar para baixo, né? O peso da barra vai puxar aqui, ó, para baixo. Aí no meu joelho eu vou gerar um torque. Um torque é uma força que quer gerar movimento, quer gerar um giro. E o joelho, né, nosso ponto de articulação aqui, ó. Quando eu vou botar aqui, esse torque vai ser a força que eu tô botando, ou seja, o peso da barra, vezes a distância do joelho, que é o eixo, até a linha de peso. Nesse meu boneco aqui, seria metade do fêmur, metade do tamanho da coxa. Ok, massa. Agora esse arrombado vai fazer o hack. Quando você faz o agachamento no hack, você fica preso na máquina, você fica naquela cadeirinha, preso aqui, e o torque tá aqui pra baixo. A força que tá puxando pra baixo é no comprimento total do meu fêmur. É no comprimento total da minha coxa. No caso desse arrombado aqui, a força de torque no joelho, ou seja, a força que vai, sabe, forçando, a força que vai estar estrompando os joelhos é o dobro. Em algumas pessoas, quando elas conseguem agachar, elas vão mais pra frente. Então vai para 1/3, ou seja, comparar o agachamento natural, o agachamento com a barra nas costas, com o hack, você está botando o dobro ao triplo de forças no seu joelho desnecessariamente. E isso sem falar a compressão nos tornozelos e outros detalhes. Mas o mais importante é isso, você vai estar destruindo seus joelhos por esse simples fatozinho. Vale lembrar que o hack é uma máquina criada na era de ouro do fisiculturismo, né? Anos 60, 70. São máquinas empíricas, né? Máquinas feitas a partir da ideia do que o pessoal achava que dava para fazer, sem necessariamente ter um biocinesiólogo para dizer, ei, isso aqui. Possivelmente teve um engenheiro que projetou, mas o engenheiro não sabia como o corpo humano funcionava. O engenheiro sabia fazer a máquina, e ele fez. Só que hoje, com toda a ciência e tecnologia que a gente tem, a gente pode fazer máquinas melhores. A gente tem que trazer essas noções de biomecânica para todas as máquinas. E muitas vezes, o exercício que melhor se sai, muitas vezes não, todas as vezes, as melhores biomecânicas são para exercício livre, é exercício com barra, é exercício com halter. Porque quando você senta numa máquina, você está se submetendo às curvas de força que o engenheiro calculou para uma pessoa média, uma pessoa de 1,70 m, 70 kg. A máquina ela é feita para ter uma variação, tá? Dá para fazer os ajustes no banco e tal. Mas aí muda muito. Quando você vai no peso livre, você está fazendo, respeitando a subbiodinâmica individual. Ou seja, é um exercício sob medida para você. Isso aumenta muito a segurança. Sem falar que quando você compara peso livre com máquina, os ganhos de força e hipertrofia a longo prazo são iguais, não há diferença. Beleza, tem estudo do Brian Schoenfeld que mostra isso. Show! Só que, quando você compara dor nas costas, lombalgias, é muito maior no grupo que só trabalha com máquina. Porque justamente você está trabalhando numa zona não familiar. E quando você está numa máquina, você só tem que fazer uma coisa, fazer força. Para onde a força estiver indo, não importa. Como o eixo da máquina é fixo, ela vai se empurrar naquela trajetória. Quando eu estou fazendo com peso livre, eu tenho que canalizar os meus estabilizadores, os músculos adjacentes, para
eu fazer uma coisa mais reta, eu tenho que me estabilizar respeitando os padrões de movimento do meu corpo. E por isso que é muito mais superior, é muito mais saudável o exercício no peso livre. É o exercício número 2 que vai destruir o teu joelho. É o agachamento no Smith, pela mesma lógica do hack. Quando eu tô agachando, eu não necessariamente vou agachar numa linha reta bonitinha. Eu vou ter um pouquinho de oscilações. Ó, não é que eu vou descer numa linha reta, eu faço uma leve oscilação de acordo com a minha biomecânica. E quando eu tô no hack, eu sou obrigado a descer naquela linha reta. Não só isso, algumas pessoas, tá aqui a barra, costumam botar os pés para frente. Quando você põe o pé para frente em relação à linha do eixo aqui, ó, entra no mesmo defeito do hack. São dois exercícios muito ruins que vão destruir teu joelho, não vão te dar essa noção de trabalho coordenado, sabe? De um trabalho de toda a minha perna tá trabalhando, eu tenho que ter uma estabilização, eu tenho que ter uma coordenação. Não. Essa máquina vai tirar os meus trabalhos de estabilizador, porque eu não preciso me concentrar em ter equilíbrio. A máquina vai fazer isso por mim. É como andar de bicicleta de rodinha. Muita gente pensa que vai dando pro seu filho uma bicicleta de rodinha, tá ensinando ele a andar de bicicleta. Nananina, não. São duas coisas completamente diferentes. Quando você pega uma criança que sabe andar de bicicleta de rodinha, ela aprendeu a andar de bicicleta de rodinha. A bicicleta de rodinha você pode pedalar de maneira assíncrona, porque você não tem que ter o equilíbrio. Se você pudesse botar eletrodos na criança, você veria que todas as musculaturas estabilizadoras de equilíbrio dela estão desligadas, porque não precisam trabalhar. Porque a bicicleta vai ficar em pé, não importa o que a criança faça. Agora, quando você dá os modelos mais pedagógicos, que são as bicicletas sem rodinha, curtinhas, a criança ela já começa a trabalhar a noção de equilíbrio. Então, uma criança que treinou com essa bicicleta aqui, ela vai ter muito mais facilidade de andar na bicicleta sem rodinhas. Enquanto a criança que treinou de bicicleta de rodinhas tem que desaprender tudo o que ela achava que sabia porque ela aprendeu errado. O corpo humano é muito fantástico, né? Quando você pega, é a mesma coisa. A gente tem que aprender a se movimentar no espaço. A gente cria esses ambientes artificiais e a gente perde a nossa capacidade de gerar força de uma maneira coordenada, de conduzir o nosso corpo de uma maneira orgânica e natural. Vamos fazer mais um exercício e eu vou falar o número 3, o pior exercício de todos, o que está destruindo seu joelho, o que gera uma força de compressão até 3 vezes maior, dependendo do modelo, nos seus joelhos do que um agachamento. Vamos fazer aqui uma remadinha primeiro. A gente vai fazer uma remada na polia sentado, pegador bola, drop set. Eu tô aqui com 20, 30, 60 quilos nessa polia, ela transfere 100% da força. Na verdade, como ela é nova, ela ainda tem uma força de atrito nos cabos. Então, no que eu puxo é um pouquinho mais leve, ou no que eu puxo é mais pesado, e na descida o atrito me ajuda. Então, na excêntrica tem um alíviozinho de carga. Com o tempo as borrachinhas vão se desgastando e a máquina fica mais macia, mais normal. Vamos fazer 2 drop sets até eu ficar em posição fetal, gemendo e chorando de dor. Vamos cobrir o rego, importante. Costas estabilizadas, peito estufado, braços esticados ao máximo. Estou junto. Parece que mais quando eu disse. Parece. Socorro. A última. A última é a hora do show. Mostrado por mim, a gente veio. Segura!
Peraí que eu levemente estrambolhado. Essa é uma palavra boa. Queria usar dazed. Pasmo. Estarrecido. No exercício, quando a gente faz o esforço máximo, a gente segura a respiração involuntariamente. A gente faz a manobra de Valsalva, que aumenta a pressão interna e tal. Pra quando a gente vai pra trabalhar com muito peso, isso é muito importante pra dar um reforço, né? A musculatura do abdômen, os eretores de espinha. Mas quando a gente tá fazendo exercício que não precisa tanto assim dessa estabilização, e que vai ser por muita repetição, a gente consegue respirar, né? Durante as repetições. Na verdade, às vezes a gente tem que respirar, senão a gente morre. E o ideal é que na concêntrica você solte o ar e na excêntrica você inspire. Quando a gente inspira, a gente é mais fraco. Só que a gente é mais forte na excêntrica do que na concêntrica. Então a gente faz o contrário. Para estabilizar, aonde eu sou mais forte, eu faço a respiração fraca. E aonde eu sou mais fraco, eu faço a respiração forte. Então na puxada daqui eu solto e na volta, ó, peito sempre estufado, estico o máximo. Ai, agora já me perdi. Puxa soltando. Inspira. Show! Mais um aprendizado aí hoje. De musculação a gente acabou. 2 exercícios só? Foi só 2. Mas que bom. O negócio não é quantidade, qualidade. A gente trabalha intenso, a gente faz esforço máximo, a gente passa da falha. Não tem pra que passar 20 horas na academia. Vou explicar agora. Famigerado, pior exercício pra joelho. Depois vai fazer um circuito, um hit e acabou. Super rápido o treino de hoje. Chegamos, finalmente, o pior exercício para joelho. O exercício que vai te dar uma velhice horrível, porque você não vai ter mais cartilagem no joelho. É a cadeira extensora. Por quê? Explico já. Desculpa, tive que arrancar aqui a perna do boneco para ficar mais fácil. Como eu expliquei, quando a gente trabalha aqui o agachamento, o torque no joelho do peso da barra é menor, porque ó, vai estar puxando com a alavanca menor. Quando eu faço assim, ó, no hack ou no Smith, o torque é maior, massa. Mas quando eu trabalho os exercícios de agachar, ainda que seja no Smith, ainda que seja no hack, a gente chama de exercício de cadeia fechada. Ou seja, os seus pés estão no chão, bonitinho, e isso forma uma cadeia de força que tem um começo e um fim numa estrutura fechada. E o que acontece? Quando a gente trabalha exercícios de cadeia fechada, toda a perna é ativada. Então, se a gente pensar no guindaste, não tem uma força só puxando daqui pra cá. Vai ter uma força puxando daqui pra cá e daqui pra cá, para poder estabilizar essa perna. Então, quando eu trabalho na cadeia fechada, eu tenho adutores, abdutores e posteriores de perna, ou seja, os isquiotibiais estão aqui ativados, fazendo força para estabilizar a articulação, para estabilizar o joelho. E no que eles fazem força, eu meio que diminuo a compressão patelar. Só que quando a gente pega um exercício em que meus pés ficam sambando no ar, a gente chama isso de cadeia cinética aberta. E quando eu tenho esse isolamento aqui, bonequinho, desculpa. Quando eu tenho esse isolamento na cadeira extensora, eu inibo, porque eu tô sentado aqui nas pernas, eu inibo a ativação de posterior. Tem menos músculos ativados para aliviar a compressão do meu joelho. Tem 4 modelos de cadeira extensora. Eu vou falar de cada um deles, vamos começar com o mais simples, o do cabo. Tem um cabo puxando aqui. No que esse cabo puxa, qual é a minha alavanca que está sendo aqui? A articulação é o joelho, massa. A minha alavanca é o tamanho da minha perna, ó. Pá, vai ser puxada para cá por um cabo. Quando eu tô com a perna esticada, esse cabo vai estar aqui, mais ou menos um ângulo de 30, e eu vou ter a mesma alavanca, ok? Só que agora a força está sendo puxada vezes o seno de 30, que é 50%. Então, eu tenho essa primeira máquina, a curva dela é mais ou menos como tá aqui no gráfico, que eu acabei de botar. Essa é a curva de força dessa máquina. É a mais ok, mas ainda é ruim. Quando a gente tem a de anilha, que é a pior de todas, quando eu tô com a perna dobradinha, o peso que a anilha tá fazendo tá aqui no mesmo sentido da gravidade, o torque é 0, que também é onde o músculo tá mais alongado, que é a parte mais importante, o filé mignon do exercício, e eu tô com 0 de torque, pra quê? Aí quando eu tô com a perna estendida, eu tenho um pico de torque, de novo é o comprimento da perna vezes o peso que eu botei, aqui no mesmo sentido da gravidade, massa. Só que eu vou dar uma carga muito grande quando meu joelho está esticado, que é onde tem a maior compressão patelofemoral. Esses últimos graus aqui da extensão são os mais perigosos para o joelho. Não pela biomecânica da máquina, mas pela anatomia do próprio joelho. Aí a gente vem para o próximo modelo, que é a cadeira que tem um tambor. Ela tem um discozinho assim,
e o cabo puxa esse tambor. Quando o círculo é um círculozinho normal, é o mais tradicional, eu tenho uma tensão constante na minha perna, independentemente do ângulo que eu esteja fazendo. Então o gráfico fica mais ou menos assim. Agora, tem um modelo da Nautilus, que é inspirado naquele caracol, que ele tenta compensar para botar mais torque à medida que a minha perna extensiona mais. Ou seja, a curva é mais ou menos assim. Essa também é pior, é muito ruim. No geral, os 4 modelos são horríveis. A única aplicação prática deles é no consultório de fisioterapia. Porque o fisioterapeuta, ele vai medir a força de cada musculozinho da tua perna, vai te dar um diagnóstico e ele sabe... Avião. O fisioterapeuta, ele vai fazer um diagnóstico da tua perna, ele vai ver como tá a força de cada musculozinho desse, em cada sentido, ele vai te dar um diagnóstico. E com base no diagnóstico dele, ele vai saber quais assimetrias ele tem que tratar da tua perna. Só que ele estudou para isso. É o único trabalho da vida dele. Ele estudou muito a fundo. Educador físico nenhum estuda essa parte. Claro, ele pode fazer uma especialização após, mas no curso a gente não vai ver. Muito dificilmente a gente vai ver. Então, cada qual. O trabalho do fisioterapeuta é muito importante. Ele pode contribuir para o trabalho do educador físico, mas a gente não, na educação física, não pode querer brincar de fisioterapeuta. Está além das nossas funções. Então, quando a gente pega as pessoas indo fazer uma cadeira extensora, abufelando de peso, entupindo de carga, elas só estão causando dano no joelho, porque não tem um diagnóstico, não tem um objetivo fisioterapêutico, não tem um objetivo de fortalecimento, de reabilitação. Ela quer fazer para fortalecer. E agora, quando a gente pega o formato, a estrutura anatômica do músculo, o quadríceps, a gente tem uma coisa chamada de penação, que são músculos penados, que é o sentido das fibras. O quadríceps, ele é penado, ou seja, ele tem várias fibrazinhas mais ou menos nesse sentido aqui, e por ter uma quantidade maior de fibras, ele consegue gerar uma força maior. O quadríceps é um músculo forte. Em contrapartida, quando a gente pega o posterior de coxa, as fibras são todas nesse sentido. É a mesma lógica de quando a gente estuda molas na física. O quadríceps, ele tem molas associadas em paralelo e o posterior em série. O posterior, ele contrai muito rápido, mas tem pouca força. O quadríceps contrai um pouquinho mais lento, mas é muito mais forte. Quando a gente pega estudos com jogadores de futebol, esportes em geral, né? Esporte você tem que correr, que tem que trocar de direção. O maior risco associado para lesão de joelho, para ruptura de ligamento cruzado, é o quê? É a simetria de força entre força de posterior e força de quadríceps. Tem algumas equações. Tem equações que diz que a gente deve ter em torno de 80% da força na relação quadríceps posterior, em torno de 80%, na força concêntrica. Tem estudos que diz que a gente tem que tentar equalizar a força concêntrica do quadríceps e a força excêntrica do posterior. Enfim, é uma coisa assim muito vasta, muito mais profunda do que eu estudei, admito, porque eu não tenho interesse de trabalhar com atletas. Mas ainda assim é importante eu saber disso, porque tem coisas do trabalho de atletas que eu posso transferir para pessoas normais. E ver, tipo, cara, para que eu vou perder tempo fazendo como o menino Ney, que fica treinando, posta um monte de vídeo fazendo cadeira extensora. Ou então o próprio Cristiano Ronaldo. O quadríceps desses caras já é forte. Eles podiam muito bem só fazer o agachamento, mas não. Eles negligenciam o posterior, e é o posterior que vai causar as lesões, porque a gente precisa dessa coativação dos posteriores, dos adutores, dos abdutores, para poder aliviar as cargas no joelho, para dar mais estabilidade. De todo dia essa bosta. Pra dizer que não, eu fiz os cálculos, eu fiz as análises de vetores, de força, enfim. E assim, é o básico bem feito que funciona. Não tem nada de charmoso de dizer que o agachamento é superior, que todo mundo deveria tentar fazer o agachamento. Mas é a verdade. O leg press, ele tá no mesmo nível do agachamento. Ainda assim, dá pra dizer que são semelhantes. Se você não consegue tanto assim o equilíbrio, pode substituir com o leg press. Mas o ideal é que você tente aprender a fazer o agachamento. Porque o agachar é um movimento fundamental do ser humano. A gente agacha para sentar num vaso, a gente agacha para se levantar num vaso, agacha para entrar num carro, para sentar num sofá, a gente agacha para saltar. O salto é um agachamento explosivo, né? E quando a gente faz o agachamento, a gente está trabalhando como o corpo foi feito para trabalhar, com muitas cadeias musculares ativadas ao mesmo tempo, para poder ter uma performance melhor. Tem que pensar que o corpo humano,
é uma máquina, é como um carro. Quando você pisa no acelerador, tem 1001 coisas acontecendo ali pro carro ir pra frente, não é só o movimento do carro ir pra frente. Quando a gente quebra os exercícios com essa ideia de trabalhar isolado, a gente tá aumentando os riscos de lesão, porque a gente tá trabalhando com maiores torques e menos músculos, então vou ter menos músculos aguentando essa alta carga e as articulações vão sofrer mais. A educação física está muito deturpada, está muito corrompida com as ideias do que os fisiculturistas acham que funciona. Eu já falei em outros vídeos, a gente tem que trabalhar na cadeia de ações musculares, a cadeia de empurrar, a cadeia de puxar, a cadeia de empurrar, agachar, curvar. Você trabalhou quase tudo do seu corpo, não tem pra que isolar. É muito mais seguro, inteligente fazer movimentos compostos. E eu acho que, caso encerrado, vamos fazer um circuitinho HIIT para queimar os bacons. Também já fiz vídeo explicando porque que o HIIT é melhor do que o cardio contínuo para queimar gordura. Bora! Antes da gente continuar, informação altamente desnecessária. Eu tomei um cafezinho de pré-treino e meu bumbum está assim, ó. Fazendo biquinho. Para dar um cagaste. Mas vamos lá, firme e forte, na fé. Assim que eu encontrar uma música boa. Música boa, música boa. Música animada. Vamos de Alanis Morissette. Bora! Ai, tô morto. Todo dia é isso, Todo dia é isso. O bom desse circuitinho HIIT que eu criei é que o foco é em movimentos concêntricos. O dano muscular e a recuperação é muito rápido. Então, em tese, você poder fazer todo dia. A corda é mais leve, mas eu trabalho mais velocidade. Enquanto o kettlebell swing requer mais força. Então, é meio que um é o descanso do outro. Um é pra superior, outro é pra inferior. Um é mais explosivo, o outro requer, apesar de ser um movimento balístico, requer ali uma forcinha de arrancada, né? Perfeitamente equilibrado. O agachamento, pra finalizar, o agachamento é um exercício superior. Mas tem que ser bem feito. Quando você faz só essa tonhadinha aqui, você tá trabalhando nos últimos ângulos de extensão de joelho. E as forças compressivas são gigantes. Então agachar parcial, eu só tava fazendo dano no joelho, só isso. Porque aqui, ó, o quadríceps tá quase que completamente estendido. Então, eu não tô botando carga onde ele tá mais alongado. Onde é que ele tá mais alongado? Ó, agachando fundo. E quando a gente pega a propriedade do joelho, quanto mais fundo eu estou agachado, menores as forças de compressão no joelho. Então, agachar até o fundo é o mais seguro pro joelho. Muita gente fala pra parar aqui no 90 graus. Não, porque no 90 graus é onde eu vou ter o maior torque. Só que quando eu agacho fundo, eu passo por esse 90 muito rápido. Eu não paro nele. Agora, quando eu paro nele, subo, eu tô marretando nesse ângulo perigoso. Então, tenta encontrar uma posição de pés, pode abrir mais, ó, que te permita agachar o máximo possível. Tem gente que consegue agachar com os pés juntinhos assim, sem cair. Eu não consigo. E muitas pessoas não conseguem, porque isso é física. Cada pessoa vai ter uma relação de fêmur, de coxa e perna, que vai dizer e torso.
se ela consegue ou não agachar fundo com os pés juntinhos. No geral, abre mais as pernas e tenta encontrar um ângulo que te permita ter uma maior mobilidade. É a missão de cada pessoa descobrir qual é a sua base para agachar. Se você for bem assistido, se você tiver profissionais sérios que te acompanham, eles vão te guiar. Não tem medo da barra. Se você agachar num rack com barras de segurança, eu já falei com 200 quilos, estou aqui vivo para contar a história. Você não vai se machucar. Você pode achar que vai se equilibrar, mas tendo a barra de segurança, você está livre, você está seguro. Evita fazer o agachamento no guiado. O guiado é a grande bicicleta de rodinha dos adultos. Ele não te ensina a agachar. Quem faz agachamento no rack está treinando para fazer agachamento no rack e só. Não vai ter uma transferência efetiva para o teu dia a dia. Uma funcionalidade verdadeira. E é isso. Muito obrigado por chegar até aqui. Espero que eu tenha trazido luz para você em mais essa temática. Muito, 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 muito obrigado. Não esquece de curtir o vídeo não, por favor. Compartilha, mostra pra alguém. Ajuda o meu canal a crescer, pra eu não ter que trabalhar no escritório, que eu não quero. Eu não quero, me ajuda. Mas é isso. Então é isso. Por hoje é só. Assim como o mundo, esse vídeo tá chegando ao fim. Não esquece de curtir, compartilhar, mostrar pra todo mundo. Eu tô botando mais 2 vídeos aqui. Assiste pelo menos um deles. E nunca se esqueça, você não está sozinho. Acho que hoje foi bom, hein? Eu me diverti. Eu acho que no final é o que importa.